Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os enquanto iniciamos o programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Passamos uma breve prece de introdução, agradecendo a Deus, ao Divino Mestre Jesus, nosso governador, pela alegria de estarmos novamente juntos, pela alegria de termos a vida ainda no planeta, pela alegria de podermos sorrir, pela alegria de podermos amar-nos uns aos outros, como eu vos amei, disse o Mestre. E que esta palavra esteja em nós, que esta frase esteja em nós, para todo sempre. Esse é o desiderato que queremos alcançar. Muitas bênçãos sobre todos os sofredores, muitas bênçãos sobre toda a humanidade. E que assim seja. O trabalho que faremos hoje intitula-se Conta Particular. Se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Jesus, em Lucas capítulo 19, versículo 42. A exclamação de Jesus, junto de Jerusalém, aplica-se muito mais ao coração do homem, templo vivo do Senhor, que a cidade de ordem material, destinada à ruína e à desagregação nos setores da experiência. O pessoal pensa que é matéria, né? Essa referência. Imaginemos o que seria o mundo se cada criatura conhecesse o que lhe pertence à paz íntima. Em virtude da quase geral desatenção a esse imperativo da vida, é que os homens se empenham em dolorosos atritos, provocando escabrosos débitos. Atentemos para a assertiva do Mestre, ao menos nesse teu dia. Essas palavras convidam-nos a pensar na oportunidade de serviço de que dispomos presentemente, e a refletir nos séculos que perdemos. Compelem-nos a meditar quanto ao ensejo de trabalho, sempre aberto aos espíritos diligentes. O homem encarnado dispõe de um tempo glorioso que é provisoriamente dele e que lhe foi proporcionado pelo Altíssimo em favor de sua própria renovação. Necessário é que cada um conheça o que lhe toca à tranquilidade individual. Guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios e os fantasmas da inquietude estarão afastados. Cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Repara as pequeninas exigências de teu círculo e atende-as em favor de ti mesmo. Não caminharás entre as estrelas antes de trilhares as sendas humildes que te competem. Baixa a bola, baixemos a bola, devagar, cada um fazendo a parte que lhe cabe. E a parte que cabe, com certeza, influenciará a todos que de ti se aproximem, começando no teu pequeno círculo, seja qual for o pequeno círculo, mas normalmente o pequeno círculo é o círculo da nossa casa, que precisa voltar a ser um lar. Cumprimentando a nossa irmã Ângela, convido-a e concito-a a nos dizer o que tem no Evangelho com o relato.
Cumprimentando os nossos irmãos que estão em casa, nos ouvindo, assistindo ou que irão nos assistir, e agradecendo a todos vocês, irmãos e irmãs, que sempre estão nos prestigiando, né? Porque vocês estão nos dando esta oportunidade de poder chegar até os lares de vocês. Então, que Deus abençoe a todos. O texto de hoje, que fala, né, sobre a conta particular, ou seja, sobre cada um de nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz bem claro nessa lição, realmente, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, da importância de nós trabalharmos esse amor dentro de nós. Mas essa frase, amar o próximo como a si mesmo. Primeiro, como eu estou me amando, né? Como eu estou particularmente falando, né, de mim, como eu me encontro? Como está o meu estado de espírito, o meu estado emocional? Porque aqui fala, né, guarde cada homem digna atitude de compreensão dos deveres próprios, e os fantasmas da inquietude serão afastados. Então, como nós estamos guardando essas emoções dentro de nós? Como nós estamos trabalhando tudo isso? Porque quando diz amar o próximo como a si mesmo, como que eu vou amar o meu próximo? Se muitas vezes eu não me amo, eu não gosto de mim, da forma como eu sou, não gosto da minha aparência e acho mil defeitos em mim, né? Se eu começo a achar mil defeitos em mim, provavelmente eu vou começar a achar defeito no outro também. E aí eu não vou conseguir amar. E aí continua, fazer o bem, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. E na grande maioria das vezes, infelizmente, nós queremos que os outros nos façam sem nós precisar fazer nada em troca, né? Ou seja, olha, pode fazer por mim, mas eu não sou obrigada a gostar de ti. Quando o nosso irmão Antônio falou ali que começa em casa, e realmente tudo começa em casa. E nada ficou mais claro nessa lição do Evangelho, quando no finalzinho da leitura que o irmão Antônio estava falando ali, cuide cada pessoa do que se lhe refira à conta particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. E no Evangelho, a prática dos ensinamentos de Jesus conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça, e não haverá mais ódios nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Mas para que isso aconteça, começa onde? Como diz o nosso irmão Antônio, em casa, no nosso lar, dentro do nosso círculo familiar. Porque é lá, de dentro daquele lar, daquele ambiente, é que irão sair para o mundo. Os doutores da lei, os médicos, os palestrantes, os professores, cientistas, tudo. Todos estes seres, um dia, foram crianças. Tiveram ou têm seus pais, suas mães. Todos têm ou tiveram um lar. Então, vejam a importância que é a família, né, de desenvolver essa religiosidade desses ensinamentos dentro da nossa casa com os nossos filhos, que serão realmente o futuro de tudo. E como diz o Evangelho, quando houver isso, quando isso se concretizar no nosso planeta, não haverá mais ódios, nem divergências de opiniões.
E ainda no texto fala, há quantos séculos, em quantas encarnações, nós estamos sempre indo e voltando, né, e buscando esse aprendizado. E o trabalho está ali. A cada encarnação nos é dada esta oportunidade de melhorar. E muitas vezes nós não fazemos. O que vós acham, irmão? E essa conta é particular. Começa tudo dentro de cada um de nós. A irmã falou muito bem sobre isso. Começa tudo no individual. Uma nação se forma pela a todas as cabeças pensantes daquela nação. Um e outro ajudam a formar uma nação. E começa do individual. E aí eu vou colocar agora, a irmã disse, pessoal, precisa se amar, isso é lógico. E as depressões que estão surgindo, que é ainda o grande mal do século, do final do século passado e desse século também, é a depressão que está matando e matando muita gente. Começa pelo individual. Quando a pessoa não se ama realmente, como é que ela vai amar o outro? Como é que ela vai treinar para isso? Vamos colocar de novo aqui, para que todos nós possamos fazer essas 3 frases. Quando acordares de manhã, todas as manhãs, todo mundo precisa fazer isso. Eu sei que a pessoa se esquece, na correria, porque tem que chegar ao trabalho, tem que fazer uma correria toda, tem que levar alguém, um doente para lá, um outro para cá, tem que fazer tanta coisa que ela esquece dessas pequenas frases, mas que são importantes. Acorda mais cedo, então, para fazer isso. 5 minutos mais cedo daquilo que é o normal. Coloca o teu relógio a despertar 5 minutos mais cedo e diga na frente do teu espelho, ao acordares, 3 frases. A primeira, eu me amo. Olha para dentro de ti, no espelho, e repete, se for preciso, eu me amo. Mas leva um susto às vezes, porque o cabelo está desgrenhado, né, e não tem nenhuma pintura, a mulher, o homem não está penteado, ele quer correr. Diz de novo, eu me amo. Aí quando acorda realmente para o eu me amo, sentir-se bem com a figura que ele está enxergando e com o seu próprio eu interior, a sua própria alma. Bom, agora eu posso partir para a segunda frase. A vida é bela. Opa, mas eu não estava achando ontem não estava legal. Ontem eu me incomodei no meu trabalho, eu me estressei no trânsito e tantas outras coisas, mas a vida é bela. Eu tenho que dizer, já que eu me amo, então a vida precisa tornar-se bela. A vida é bela, vamos ver o sol nascer, é madrugada e o sol está nascendo aí. A vida é bela. Diga 2, 3 vezes a mesma frase para o espelho. É um treinamento, tudo é um treinamento. Bom, eu já me aliviei um pouquinho mais porque eu me amo e a vida está se tornando bela. Aí eu vou dizer a terceira frase, eu mais calmo, mais tranquilo, tudo isso em 5 minutos dá para ser. 5 minutos, não precisa mais que isso. Oh Deus, muito obrigado por mais um dia. Quantos não acordaram? E aí eu vou fazer as minhas lides, vou para o banheiro, tal, vou tomar meu café, eu vou com um outro aspecto, eu vou me sentir muito mais livre, muito mais leve, para aquele dia vai ser muito melhor para mim e para todos aqueles que comigo convivem. Vou cumprimentar minha esposa, os meus filhos, vou tratar os meus cães, os meus pets, se for o caso. Se não for o caso, eu vou sair muito mais tranquilo para o meu trabalho. Porque a vida é bela, porque eu me amo, porque eu dou graças por mais um dia. Isto aí está em cima do eu estar bem, porque eu vou servir ao próximo. E quem é o próximo? Aquele que eu vou encontrar quando eu sair da minha casa. Esse é o meu primeiro próximo. Além da minha família, que eu saí faceiro para o meu trabalho, o meu vizinho que está levantando, ô vizinho, tudo bem? E vou para o meu trabalho. Faceiro assim, alegre. Eu não vou buzinar para ninguém, eu não vou xingar ninguém no trânsito, eu vou estar tranquilo e sereno, eu vou olhar a natureza como a natureza é bela, porque a vida é bela.
E eu vou realmente escutar os passarinhos, não ficar irritado com os pássaros na madrugada, com o cantar dos sabiás e outros pássaros que cantam na madrugada. Eu não vou me irritar, porque a vida é bela. E aí eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Aí começa tudo. Realmente, começa tudo. E o que nos leva, então, a entender tudo isso? Quando nos diz no texto, né, a nossa conta particular, aquela necessidade de cuidarmos de nós mesmos. E como começa esse cuidado? Nosso irmão Antônio já deu uma dica muito valiosa e que é muito importante. Porque quando a gente se olha no espelho, o que você está vendo ali? Eu não estou vendo apenas o Paulo, o Pedro, Antônio, a Ângela, o Vitor, ou seja quem for. Eu estou vendo a maior obra que existe, que sou eu. A maior obra criada por Deus. A mais bela obra de arte, que sou eu. Já paramos para pensar nisso? Nós muitas vezes não nos valorizamos. Não valorizamos quem somos, o corpo que nós temos. Muitas vezes por nossa culpa mesmo. Porque não cuidamos da nossa alimentação, não cuidamos dos nossos pensamentos. E como o Antônio falou, se você vai deitar com a cabeça cheia de coisas negativas, somente pensando, amanhã vou ter que fazer isso, vou ter que enfrentar aquilo, vou ter que olhar para a cara daquela pessoa de novo, só pensamento negativo, teu sono vai ser tumultuado. Vai acordar como se tivesse levado uma tunda, né? Às vezes acorda com o corpo todo dolorido, o pensamento, depois que eu estive numa guerra. Mas é que a gente carregou o nosso corpo com essas energias pesadas. A nossa mente, a nossa consciência ficou ali, remoendo tudo aquilo. E acorda, como dizendo, não tem nem vontade de olhar no espelho. Não tem nem vontade de levantar da cama. Ao passo que se a gente começa a trabalhar em nós, a cuidar mais de nós mesmos, do nosso ser espiritual, do nosso eu interior, começamos a aprender a nos amar, a nos valorizar, a ter gratidão por tudo que nós somos e como nós somos. A olhar no espelho, como disse o Antônio, mesmo com o cabelo todo desgrenhado lá, todo assim, com a cara meio, não estou... Dizer eu me amo. Nós temos que praticar esse exercício. Ele é muito importante. Muito importante. Porque nos vai trazer calma, nos vai trazer paz para o nosso espírito. E principalmente vai desenvolver um sentimento que é fundamental. Eu bato muito, muito, muito nesse ponto. Que é a gratidão. Porque a gratidão, ela nos ensina a amar e ser amado. Ela nos ensina a doar e nos ensina a receber. Ela nos ensina a ajudar e a ser ajudado. Quando nós temos esse sentimento da gratidão, nós começamos a olhar a nós e ao próximo como os olhos do Cristo. Porque Cristo é amor. Por isso a lição, amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao nosso irmão como Jesus nos ama, não nos amou. Nos ama, porque Ele ainda nos ama muito. Mas para isso nós temos que nos dispor, abrir o nosso coração, nos desfazer do nosso orgulho, dobrar os nossos joelhos e nos entregar realmente a Deus. Fazer essa conexão com o Pai. O que você acha, irmão? Mais, como diz o gaúcho. Gratidão, que a irmã falou, está acima do muito obrigado. Muito acima. A irmã falou, dar, receber. Quem diz assim, gratidão por tudo isso, que ela está agradecendo a Deus, a todo mundo ao redor. Por ter dado, por ter recebido. Quando se dá, se recebe. Veja bem, quando se dá, se recebe. Sejamos gratos por podermos estar dando, doando, porque automaticamente não precisamos pensar,
Ah, mas eu vou dar para poder... Não, não precisamos pensar que seja automático. A caridade precisa ser automática e só se faz isso com treinamento. Que se torna uma rotina fazer o bem. Uma rotina ser bom. Uma rotina fazer a caridade. Se torna tudo natural. E a pessoa vive no meio disso. Ela muda a sua vida. Ela muda a sua vida. Vamos parar com os queixumes, né? Como nós gostamos de nos queixar. De tudo. Quando nós nos queixamos, nós não temos gratidão. Nós não temos gratidão. Sempre tem um problema. Quando alguém me conta um problema, eu dou um problema maior para aquela pessoa. Mas eu também passei. Não é hora disso. Não era tu contar o teu problema. É hora de tu ajeitar o problema daquela criatura que está te contando e não te dar um problema maior ainda para ela. Eu aprendi uma coisa, irmão Antônio, que problemas não existem. Que existem são obstáculos que nós temos que vencer. Porque, para mim, pode ser que eu esteja errado, irmão, pode dar a sua opinião. Problema, realmente, para mim, é você estar lá numa cama imóvel, dependendo para ser alimentado, para ser lavado, para ser cuidado, isso é um problema. Sabe, você ficar ali esperando que alguém venha te ajudar. Agora, outras questões, para mim, são desafios que nós temos que enfrentar. Porque, na verdade, nós criamos muito desses obstáculos, né? Ou problemas, como nós falamos. Somos nós que criamos isso. Sei o que o irmão acha. E tem um detalhe. Não, concordo. Aquele que está tendo, que às vezes acha que tem problema, é aquele que está cuidando. E esse pode dizer assim, gratidão, Pai, por eu ter a oportunidade de estar cuidando de alguém. Olha, veja bem a diferença, e a pessoa diz, não aguento mais. Mas quem está lá? Pensa naquela criatura que está sofrendo lá. Gratidão por eu ter forças e condições para cuidar dessa criatura que foi me colocada. Não é por acaso que ela está ali e tu estás cuidando dela. Conheci tantos casos já da pessoa que cuidava de idosos. E quando ela perdeu esse idoso, que às vezes ela se queixava, porque não estava, era quase insuportável, ela logo também, quando o idoso se foi para a pátria espiritual, ela ficou livre e logo chegou uma doença em cima. Doença grave. Doença grave. E ela precisava todo aquele tempo para cuidar daquela criatura. Mas não tinha nenhuma doença. E logo depois que essa pessoa desencarnou, ela também adquiriu uma doença. Veja bem, o que pode acontecer conosco? Veja bem. São lições do dia a dia e a conta particular, veja bem, todos nós temos que ter dentro de nós. Esta é a nossa conta. Como eu vou resolver a minha conta particular? E do particular parte para o total, para o coletivo. E dentro disso vamos pensar com carinho, o que eu estou fazendo para o coletivo? Não estou fazendo para mim, para o coletivo. Melhorando-me, melhorando o meu pequeno ciclo, o ciclo familiar, que é o mais importante de todos, a sociedade com certeza vai melhorar também. Irmã Ângela, para encerrar, por favor. Então, com esses pensamentos de gratidão, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. E neste momento, possamos realmente sentir a presença divina do nosso Pai, no nosso lar, junto de cada um de nós. Como uma imensa luz, entrando sobre as nossas cabeças, limpando, retirando todas as energias pesadas, energias do medo, de angústia, de tristeza, sendo elas todas transmutadas em energias de luz, devolvendo ao nosso corpo físico e mental a fé, a coragem, a perseverança,
a alegria de viver. Pai de infinita bondade, gratidão damos, Senhor, a vós. Gratidão por essa existência, pela oportunidade que temos de nos melhorar cada vez mais. E que nessa encarnação sejamos todos fortes, corajosos, vivendo alegremente, dia após dia, junto de todas as pessoas que nos cercam, com muito amor no coração. Que a luz do Mestre Jesus envolva todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.